Na história de hoje a gente vai ver como um posicionamento diante dos desafios pode fazer toda a diferença. Não saia daí, Simplicidade já está começando. No programa de hoje a gente vai falar sobre superação. Quem não gosta de conhecer a história de alguém que supera limites, supera os seus próprios desafios? E para isso a gente vai conhecer melhor a história do nosso convidado, que é o Luciano. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Muito obrigada por dar uma pausa no teu dia e vir até aqui, né, no Clube de Campo, aqui em Tubarão, que a gente vai entender melhor por que a gente veio para cá. Mas antes de mais nada eu quero te agradecer por esse tempo. Não, de nada, eu fico feliz de estar aqui, podendo participar também, contar um pouco da nossa história. Né? Sim, para inspirar as pessoas, né? Até porque a tua história, ela tem vários momentos assim, de superação, a gente vai entender melhor por que ao longo dessa conversa. Mas de cara eu quero te perguntar, por que a gente veio para um campo de futebol? Porque um campo de futebol? O campo de futebol é uma de algumas, vou te dizer assim, de umas pequenas lembranças que eu tenho do passado com meu pai. Não tenho muitas lembranças, né? E essa é a que praticamente marcou a minha infância, né? Quando eu estou num campo assim, eu recordo um pouco do passado, né? Então o campo ele me faz voltar um pouco nisso e lembrar o pouco que eu convivi com ele. Lembranças boas. Lembranças boas. O que te vem à mente quando a gente fala dessa relação tua com teu pai? Me vem aquela coisa de pai e filho, né? Eu não tive durante muito tempo, né? Foram poucos tempos assim de convivência. E isso hoje, como eu tenho um filho pequeno de 5 anos também, tenho uma filha moça de 19, eu tento, quando venho para cá, para esse momento, assim, eu relembro o passado, né? Eu quero tentar fazer tudo que eu fiz com meu pai em pouco tempo, né? Então isso me deixa muito feliz, assim, de poder relembrar o passado nesse momento, né? Eu não apresentei de cara como empresário, mas tu és um empresário, um empreendedor. Tem aí uma atuação não só em Tubarão, mas em várias outras cidades do estado, né? O teu negócio é bem expressivo, uma marca bem expressiva, mas a tua história ela vai além do empreendedorismo, né? Começa como pessoa. Onde começaram esses desafios assim? Onde tu te deu conta ou de onde começa essa história? Assim, ó. Eu sou de uma família de 8 irmãos, né? Eu vejo assim que Deus já vem nos escolhendo desde o passado mesmo, desde lá do começo, né? Eu sou de uma família de 8 irmãos, como eu comentei, mas eu sou trigêmeos. Tu és irmão? Eu tinha mais 2 irmãos, dois né? irmãos que acabaram falecendo com 2 meses, né, de vida. Eu não fui amamentado no seio, né? Então eu tomei leite de maternidade e como meus outros 2 irmãos eram amamentados pela minha mãe, e eu não fui, acho que deu 55 dias eles acabaram falecendo. Então eu acabei ali já escapando. Então eu digo que a nossa luta já começou desde muito cedo, né? A gente já foi escolhido ali entre 3 para sobreviver e continuar essa luta, essa superação, né? Então isso já começou lá do começo, né? Então, e é uma luta que vem até hoje, né? Então, com o tempo, ao longo da tua vida, assim, tu percebeu que os desafios faziam parte da tua vida? Sempre. E como que foi o teu posicionamento frente a esses desafios, assim? Assim, a gente vem de uma comunidade, né, de Florianópolis, né, onde tudo é muito difícil, né? Tudo é muito difícil. Para quem vem, assim, de um local da onde a gente veio, né, a tendência de se perder era muito grande, né? As dificuldades sempre existiram. E a gente tinha 2 opções, ou ir pelo caminho errado ou pelo caminho certo, né? O caminho fácil era mais dolorido, né? Porque a gente sabia que no futuro aquilo não ia... A longo prazo, ou a médio e longo prazo, isso ia trazer mais problemas. Sem dúvida, não só para mim, como para o restante. Eu pensava sempre pensando nos irmãos, né? Eu sou o mais velho dos 8,
E como eu perdi meu pai muito cedo também, aos 13 anos, então ali as dificuldades se tornaram mais difíceis ainda, né? Porque tu vindo de umas origens, de onde a gente veio, né? De uma comunidade de Florianópolis, né? Chamado Morro da Penitenciária, né? Então isso mostrava que para tudo que a gente queria fazer, ia ter dificuldade, né? Chegava a fazer um trabalho em algum lugar, tu mora onde? Mora na penitenciária. Ah não, então era tudo mais difícil. As pessoas já te olhavam diferente. Sempre existiu isso, né? Mas eu sempre tive um foco, né? Que isso daí para mim não me abateria. Tu tinha essa consciência? Sempre tive. Sempre tive. Eu acho que isso daí já... Eu acho que por isso que eu acredito muito que Deus já me escolheu entre os 3, porque Ele já sabia que eu tinha algo diferente para isso. Porque eu nunca pensei em mim, eu sempre pensei nos outros, que eram meus irmãos que estavam abaixo, né? Então, era uma coisa que... É algo assim que eu gostaria de saber, assim, porque eu sei um pouquinho da tua história. Do que eu sei que tu fosse responsável até por, de certa forma, trazer essa proteção, essa coisa, amparar os teus irmãos, né? Sim. Desde cedo isso? Desde cedo. Praticamente foi desde os 13 anos, né? Quando meu pai acabou falecendo, né? Então... O que tu fizesse nessa época? Tu lembra? Quando meu pai faleceu aos 13 anos, eu já estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, num restaurante na Trindade chamado Zinder, né? Então eu já estava trabalhando nesse período. E aí quando meu pai acabou falecendo, como eu era o mais velho, tinha que trabalhar, minha mãe não trabalhava, né? Eu tinha um irmão mais novo que tinha 2 anos. Então eu já tinha que ter um foco e dizer assim, agora eu sou o pai, sou o irmão e eu não posso olhar para trás e ver eles assim, eu vou ter que mudar o rumo, né? Temos que mudar a história. Então a gente já, desde o começo, focado muito em trabalho, né? E aí, assim, a história foi indo, foi passando, o trabalho foi fazendo a diferença na vida, e os irmãos foram olhando, e foi indo nessa forma de trabalho, né? Vamos continuar essa conversa no segundo bloco? Vamos. Porque o primeiro acabou. Tá bom. Acredita? Mas a gente volta no segundo bloco conhecendo um pouco mais sobre a tua história, tá bom? Tá bom. Não sai daí, Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje, conhecendo melhor a história do Luciano. Luciano é empreendedor do ramo alimentício. Até o final do programa a gente conta, né? Qual é a empresa, ou quais são as empresas. Certo. Mas a gente falava no primeiro bloco um pouquinho da tua história, de como começou, assim, onde começaram os teus desafios. E tu estavas contando aqui que aos 10 anos tu já estavas trabalhando num restaurante. A gente olha para uma criança de 10 anos e é difícil até de imaginar como que ela assume essa responsabilidade, porque trabalho é responsabilidade, né? Tu sempre fosse assim, tivesse essa consciência de maturidade desde cedo? Sempre tive isso. E principalmente assim, né, depois da perca do pai, que eu vi que tinha algo assim que eu teria que abrir mão, né, pensando no fato da família, né, que como nós somos, como eu te falei, que somos dessa família de 8 irmãos, eu teria que, querendo ou não, ser um exemplo para eles, né? Eu tinha que mudar. Tu tinha essa consciência? Sempre tive.
Sempre tive. Eu vou dizer que de repente eu não tinha essa consciência comigo, mas eu me via nessa forma de ter que fazer assim, né? Era assim que tu te via. É, eu me via nessa forma, né? Hoje eu vejo que realmente era isso, né? Então, hoje tu olhando para trás, tu sente assim, qual o sentimento? Quando tu olha para trás e vê por tudo que tu passou. Olha assim, ó, eu vou dizer que um sentimento se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Não tenha dúvida que eu faria tudo de novo, né? Porque eu sempre fui um cara muito apegado a Deus. E isso eu acho que... Isso te ajudou, Luciano? Que, sem dúvida, que eu acho que isso que fez a diferença de eu poder dar essa continuidade, né? De hoje olhar para trás e ver assim, olhar para meus irmãos, estão todos eles aí, né? Na luta comigo também, envolvido. Que era para ter acontecido. Era para ter acontecido e era para mim ter abrido mão de infância, abrido mão de amigos, de tudo, por esse propósito, né? É o que eu acredito muito assim. Não foi, tu não encara como um problema? Não, de maneira alguma. Eu não vejo isso como um problema hoje, não. Depois dessa experiência de trabalhar aos 10 anos, como que foi assim? Continuou trabalhando? Não, eu trabalhei nesse restaurante dos 10 anos até os 16 anos, né? Então, aí esse restaurante acabou fechando. E aí, eu já estava namorando uma moça, né, que trabalhava nessa empresa que eu estou até hoje, né, que já vão fazer 25 anos. E aí ela falou assim, ó, lá na empresa o pessoal está precisando, assim, e eu posso te arrumar um local para te trabalhar lá, uma vaga. Então, assim, quando esse restaurante acabou fechando, eu já imediatamente entrei no outro serviço, coisa de um dia. Não, que era dessa área também, desse ramo? Que era dessa área de alimentação, que eu estou até hoje, né? Que vão fazer 25 anos agora. Então, e depois disso, o que tu fizesse nessa empresa? Aí eu fazia de tudo. Eu comecei... Era pau pra toda hora? Era pau pra toda hora. Eu passei por todos os setores dessas empresas, né? Eu rodei o Brasil por essa empresa aí, né? Então, não tinha o que eu não fizesse, não tem o que eu não consiga fazer nessa empresa, né? Eu operei em todos os setores dela, né? O que te impulsionava, assim, a querer fazer... Sabe aquela frase assim, não, isso não é meu papel, não vou fazer. Tu fazia justamente o contrário. O que te motivava isso? Não, o que eu vi, assim, quando eu entrei nessa empresa, eu me recordo como hoje, né? Eu ainda estava estudando nessa época, né? Eu recordo que no meu primeiro mês de trabalho, que eu recebi o meu primeiro salário, a empresa que eu trabalhava, que eu estou até hoje, ela era do lado do meu colégio. E quando eu vi a minha folha de pagamento, eu falei, nunca mais vou estudar na minha vida. Porque agora eu achei o meu rumo mais ainda e o dos meus irmãos, que é aqui que eu vou dar continuidade, né? Porque eu vi ali mais uma oportunidade de botar os meus irmãos, né? Os parentes, todo mundo da nossa comunidade num local de emprego, né? Porque era uma empresa que estava começando, hoje é uma potência no Brasil. Então eu vi aquilo como uma oportunidade maior ainda para a família estar empregada, para a família estar num caminho de trabalho, né? Então eu sempre vi isso dessa forma, assim. Mas continuou estudando ou parou? Não, parei. Ali parou? Ali eu parei. Ali eu parei de estudar. Parei na 7ª série e até hoje eu não parei. E estou aí até hoje nesses 20 anos. E foi crescendo na empresa? E fui crescendo na empresa. As oportunidades foram aparecendo, eu não pensava duas vezes para dar uma resposta, de imediato dava a resposta. E graças a Deus eu posso dizer que a gente foi abençoado, né? Isso era muito intuitivo, era muito... Tinha dentro de ti, não foi trabalhado, era muito teu, né? Não, sempre foi muito meu assim. Nunca foi trabalhado, nunca assim foi planejado hoje? nada. Até hoje é assim. Como empreendedor, até hoje. Tu segue assim muito do que está dentro de ti? Sim, sigo. Tem algo que me toca, que diz assim, ó, Deus me manda fazer algo, eu vou e eu não olho para os lados, eu sigo na minha direção, foco e vou atrás do objetivo. Quais as diferenças, na tua opinião, assim, principais diferenças entre estar de um lado como funcionário e hoje como empreendedor? Então, ou assim, semelhanças? Eu vou te dizer que assim, ó, eu tive durante muito tempo, né, faz 12 anos agora, depois que eu vim para Tubarão aí, que teve o Farol Shopping, né, que a gente acabou adquirindo aí essa nossa primeira loja, eu sempre fui muito operacional,
muito operacional. Até hoje eu sou muito operacional, né? Tu gosta de fazer de tudo um pouco. Sim, sem dúvida. Então, assim, isso não saiu de mim, essa essência continua, né? Mas a gente sabe que hoje a gente está do outro lado, a gente tem uma certa quantidade de funcionários, né? Que a gente também zela. Então, assim, eu sei muito bem o que é estar do outro lado, né? Então, e estar desse lado hoje como empresário também, isso me faz cada vez mais valorizar mais ainda um funcionário que a gente tem. Então, porque a gente sabe de todas as dificuldades, né? E quando tu passa por todas as dificuldades, tu valoriza diferente. Sim. Tu entende, tu te coloca no lugar, né? Vamos interromper esse segundo bloco? Vamos. Mas a gente continua essa conversa no terceiro bloco, então não sai daí. Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. E hoje o programa está falando sobre superação. A superação vivenciada por ti, né, Luciano? Desde muito cedo. E aí tu estás contando alguns relances assim, da tua vida. É claro que num programa a gente não consegue entender tudo pelo qual tu passou, né? A tua experiência toda. Mas vamos tentar resumir aqui para que o público entenda. Bom, tu estavas me contando aqui no intervalo que passasse por uma experiência bem marcante aqui na cidade quando tu chegasse, porque tu és natural de Florianópolis, já tinha um tempo como gerente dessa rede, né? Certo. E surgiu uma oportunidade para ti de uma mudança na tua carreira profissional. Isso. Como que foi essa experiência? Ela foi fácil desde o começo? Isso é uma história muito legal, Porque né? tem gente que pensa assim, não, agora eu vou ser dono. Então, eu trabalhava nessa empresa em Florianópolis, né? E aí tinha uma loja já aqui, no Farol Shopping, né? Que era de um franqueado, né? Acho que a gente pode falar já da marca, né? Deixei para esse momento para deixar o público curioso. Tu és hoje proprietário da Mini Calzone. Certo. No Farol Shopping, né? Vamos lá, continua. Eu trabalhava em Florianópolis, eu gerenciava uma dessas lojas que tem pelo Brasil deles. Aí o proprietário, o seu João Batista Cardoso, me fez um convite, né? Assim, conhece a cidade de Tubarão? Aí eu falei, não conheço. Aí ele disse, tem uma das nossas lojas lá que está à venda, assim, franqueada local resolveu passar, que ela trabalha no banco. E aí eu acabei pensando em vocês, não tem interesse de ir para lá? De ser dono dessa operação, ser proprietário. Aí eu falei, eu já estava operando a loja, sei como é que funciona. Já conhecia bem o negócio. Vou deixar de ser gerente para ser dono da noite pro dia. Na mesma hora eu respondi, não, eu topo o desafio, né? E o engraçado disso tudo foi que eu vim para Tubarão, me recordo como hoje sobre isso. Eu vim com R$50 no bolso e com um carro que eu tinha recém comprado, era um Palio. Só deu tempo de chegar na porta do estacionamento. O carro ali pegou fogo. O carro fez a rota Ele fez a rota de Florianópolis até Tubarão. E ali ele ficou durante uns 12 dias parado ali. Ou seja, tu ia encarar um novo negócio, ou melhor, um negócio, ia ser dono do teu próprio negócio, mas já de cara tu ia ter vários desafios. Sim. Fazer a coisa acontecer, mas também te adaptar a essa nova realidade, é isso? Sim. Eu não, se eu te dissesse assim o que eu esperava de Tubarão, né? Eu esperava eu confiava no que eu sabia fazer. Eu não conhecia a cidade de Tubarão, né? E quando eu cheguei em Tubarão eu me senti muito bem. Me senti muito bem. Quando eu vi o shopping, eu vi que um shopping desse aqui é porte de shopping
grande, né? Então isso me deu uma tranquilidade, né? O trabalho, a gente sabia que isso ia acontecer com o tempo, né? Não tinha medo de trabalho. Não tinha medo de trabalho, né? Então... Tem um fato curioso, né, nesse início. Pode contar? Posso. O fato curioso foi que eu cheguei aqui com pouco dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha deu para uma estadia de 3 dias aí num hotel aqui em Tubarão. E as vendas eram muito baixas, né? Foi no período de fevereiro que eu cheguei em Tubarão. Naquela época tinha muito aquelas coisas do pessoal sair de Tubarão, ir para a praia, a cidade ficava vazia, né? E aí quando acabou esse dinheiro a gente não tinha um movimento bom nas lojas, né? Ainda? Não tinha ainda um movimento bom na nossa operação. E eu tive que me submeter a ter que ficar dormindo dentro da operação. Dormindo dentro da loja? Dentro da loja, com barulho de motor, de câmera fria, de geladeira, um calor, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Até as coisas deram uma melhorada e eu fiquei ali durante 7 dias, dormindo dentro do shopping, dentro da operação. Então aquilo me fez valorizar cada vez mais um cliente que quando aparece no balcão, né? Aquilo me mostrou que realmente, naquela época que eu não tinha cliente, que era uma coisa que a gente ficava ali pescando um a um, hoje a gente tem que dar valor cada vez mais, né? Isso te fez valorizar, então? Não, muito, muito. Porque essas dificuldades assim, né, assim, muitas pessoas hoje olham, vê o Mini Calzone do jeito que é, assim, né? Mas a história é... Tem uma história por trás, tem uma né? história de luta, né? A gente falou dos desafios vividos até aqui, mas pelo teu perfil e pelo pouco que a gente conheceu aqui, a gente sabe que tu vislumbra algo pela frente, né? O que tu sonha? O que tu ainda sonha? O que tu espera do futuro? Sim, hoje essa empresa que a gente trabalha, ela está forte, né? Uma empresa consolidada, uma marca forte pelo Brasil. E a gente já tem outros negócios no mesmo segmento, né? Então assim, eu vejo que tem muito como crescer ainda, né? E como eu te falei, a gente é de uma família lá no começo de 8 irmãos, né? Hoje não estão todos vivos. E eu ainda tenho uma vontade ainda, essa luta de querer poder deixar cada um irmão como uma operação dessa nossa, né? Então eu já tenho 2 aí que já estão encaixados. Eu tenho muito essa vontade dentro de mim de poder chegar e dizer assim, ó, meu irmão, tá aqui, ó. Vou ajudar um irmão, ajudar outro irmão, cada um ter a sua loja própria. Porque eles fazem parte desse processo, né? Tem irmãos aí que estão comigo aí há 17 anos, 18 anos nessa luta também, né? O mesmo então, desejo que tu tinha lá atrás? Tem o mesmo desejo, eu quero que eles tenham. E quero que eles vejam como que é o outro lado também, né? Então, isso daí é o que me motiva muito. Aí tem muitos outros desafios que estão aparecendo aí, né? Então tem muitas coisas aparecendo assim nesse processo aí que a gente está aí, né? Se Deus permitir que a gente vai fazer, a gente vai fazer. E vai vencer os desafios. E vamos vencer, se Deus quiser. Luciano, quero te agradecer por abrir um pouco da tua história, né? Por contar um pouco da tua história de desafios. A gente sabe que todas as pessoas vivem seus próprios desafios, né? Mas ouvir na prática, né, alguns desafios que tu vivesse, eu acredito que vai inspirar as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada, tá? Pelo teu tempo aqui com a gente. Eu que fico feliz. Obrigado. E a gente também agradece a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esqueça de seguir Simplicidade lá nas redes sociais e também compartilhar essas histórias por aí. Até a próxima história.